Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo passado, apresentamos abordamos algumas funcionalidades, algumas configurações, tal como o processo de criação do dashboard, né? Demos início, trabalhamos com modelagem de dados, trabalhamos com relacionamento de tabelas, criamos a tabela calendário está aqui, ok? Fizemos o processo de criação de medidas, como eu falei, criamos duas medidas, valor de venda bronze e valor de vendas total. E a ideia agora é nós darmos continuidade a esse trabalho, ou seja, criarmos 6 novas medidas, ou seja, 6 novas memórias de cálculo, trabalhando com cálculo DAX, né? E para que vocês possam consolidar cada vez mais o conhecimento e como configurar. Mais uma vez, eu volto a dizer, a descrição das fórmulas vai estar na descrição do vídeo, ok? E, enfim, vamos embora, vamos dar continuidade. Mais uma vez, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Guedes, eu sou consultor de Excel e de Power BI. E a ideia é fazer essa apresentação desse trabalho em partes. Então vamos dar início à segunda parte desse projeto agora. Então agora nós vamos criar mais 6 medidas, tá? A primeira medida que nós vamos criar vai ser o valor de venda prata. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, botão direito do mouse, nova medida, vai abrir ali. Como eu falei, já vai estar aqui categorizado a memória de cálculo, ok? A gente copia aqui e cola. Veja que é muito importante, se vocês trabalharem na tabela de vocês, olharem dentro da tabela matriz a descrição correta do campo, ok? Porque aqui, por exemplo, na minha tabela de vendas, a gente tem o valor total como valor de vendas, e não quantidade de vendas, e não somente o valor, ou não somente vendas. Então, é importante que a descrição esteja extremamente correta para evitar problema, tá bom? Assim como a categoria. Então, vamos lá, vamos dar um Enter aqui. Criou aqui a valor de vendas prata. Vamos abrir aqui um pouquinho essa tabela aqui. Vamos jogar esse valor aqui para dentro. Ok? Está criado. Vamos agora, mais uma nova medida. Valor de venda ouro. Então, nova medida. Valor de vendas ouro. Clientes categoria ouro. Copiamos. Colamos aqui. Damos um Enter. Criou aqui o valor da medida. Jogamos aqui para dentro da tabela. Apertamos aqui a formatação. E está aqui o nosso resultado. E agora observa que quando a gente cria essas medidas, essas memórias de cálculo, lembra que eu falei para vocês no primeiro treinamento, que quando a gente fala em medidas, a gente está falando em cálculo, seja cálculo DAX, né? Não importa se você redige aqui valor de vendas em maiúsculo, minúsculo, vendas em maiúsculo, minúsculo. Quando a gente trabalha no Excel, e a gente formata a coluna no Excel, aí sim você tem que se preocupar em trabalhar de acordo com a grafia, se maiúsculo ou minúsculo. Aqui é indiferente, o resultado vai ser sempre o mesmo, ok?
E aí vamos criar uma nova medida agora chamada valor de inadimplência, tá? O valor de inadimplência ele está relacionado, se vocês olharem aqui na tabela matriz e no Excel, em status do pagamento. Veja a grafia ST, PG, AT, PAG, PAGTO. Então entendemos que tudo que está em aberto significa que está inadimplente, ou seja, o cliente não foi pago, ok? Então voltamos aqui, nova medida, botão direito do mouse, valor na inadimplência. Copiamos, colamos aqui, apertamos e está lá criado. Vamos jogar aqui o valor aqui para dentro. E a gente observa que só teve vendas, né? No mês de março, abril, maio e junho, ok? Não teve venda nos demais, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não teve venda, tá? Importante deixar isso claro para que não haja dúvidas. E agora a gente vai fazer uma nova medida, uma nova memória de cálculo para calcular a quantidade de venda. Quando a gente usa a quantidade de venda, dependendo da tabela que a gente tenha, tá? Voltei aqui para o Excel, a gente, a gente entende que cada linha dessa é uma quantidade, é uma venda que foi feita, correto? Só que, aqui nesse caso, nós temos a quantidade vendida. Se nós usarmos a função count rows como vendas apenas, calculando a quantidade de vendas, ele vai dar essa quantidade de linhas que nós temos aqui. Ele vai dar que houveram 15 vendas, tá? Mas a gente tem que lembrar que na coluna quantidade de vendas, ela tem uma quantidade expressiva de vendas que foram feitas por cada negociação. Então não dá para usar a função count rows usando somente o valor de vendas. A gente tem que usar a função count rows contabilizando a quantidade vendida, ok? Então vamos voltar aqui, nova medida, quantidade de venda. Quantidade de vendas pode ser assim dessa forma. E a quantidade vendida. Damos um Enter. Tá vendo? Ele está dizendo que a função não procede. Por quê? Porque a gente está usando count rows. Então, em vez de nós usarmos count rows, coloquei isso aqui de propósito para vocês entenderem que ele vai fazer a conta em cima de algo que tem quantidade. Então, a gente tem que usar a função soma. Soma em inglês é sum, ok? Se nós colocarmos dessa fórmula, veja que foi criada a medida de maneira correta, ok? Então, se nós arrastarmos aqui para dentro, a gente vai ver que houveram 655 vendas ao, ao, de produtos vendidos, ao contrário de 15, que seria a quantidade de linhas que foram feitas, tá? E agora a gente vai fazer, se eu não me engano, a penúltima medida, que é o cálculo do ticket médio. Ok? Então, botão direito, nova medida.
O ticket médio de venda. O ticket médio de venda ele é feito através da função average, que em inglês significa média, tá? Então copiamos aqui, colamos. Opa, errei aqui na fórmula. Vendas. Perfeito, está lá calculado o ticket médio. Jogamos aqui para dentro e temos o valor do ticket médio das vendas. E o último cálculo que nós iremos criar é o percentual de inadimplência. Ok? Então, nós já temos o valor da inadimplência. Agora nós vamos criar o valor, o percentual da inadimplência. Então, mais uma vez, medida, nova medida, percentual da inadimplência. Copiamos, colamos aqui. Percentual criado. Veja, se nós olharmos, se nós repararmos bem, os valores eles não estão formatados, ok? Os valores dessa tabela não estão formatados nem no formato moeda, nem no número decimal, até que está ok para a quantidade vendida. Mas percentual, valor de vendas bronze, valor de vendas prata, valor de venda de ouro, valor de venda de inadimplência, não está devidamente formatado. Então, como é que existem algumas formas de nós fazermos isso daí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular duas delas, tá? E vocês fazem o resto para a gente não perder muito tempo com a gravação, com a geração do vídeo, perfeito? Então, por exemplo, valor de vendas. O que acontece? A gente clica aqui, vocês vão observar que aqui na guia de ferramentas de medida, nós temos o formato do número, ok? Então, eu vou escolher aqui moeda, tá? Só que aqui no campo a gente tem os símbolos que são utilizados. Vamos estar aparecendo como dólar, né? Nós estamos no Brasil, usamos o real. Então a gente desce até aqui, onde está português Brasil, real. Veja que ele alterou o valor para reais com duas casas decimais e o separador de milhar, ok? No caso de percentual de inadimplência, mesma coisa. O que a gente faz? Clica aqui com o botão direito, formato, a gente vai colocar o que? Percentagem, tá? Duas casas decimais, temos o valor correto aqui. Os demais eu não vou criar agora não, tá bom? Poderia até fazer, mas vai demorar um tempinho, vamos deixar como tá, ok? Bom, dando continuidade, depois de termos calculado o valor da inadimplência, a gente vai fazer o quê? Vou criar uma nova página onde nós vamos trabalhar o visual do dashboard. Ou seja, fazer uma cor na tela de fundo, colocar uma logo, fazer um formato. Isso vai muito de cada um de vocês, tá? Então, primeiramente, como é que a gente vem a fazer? A gente vem aqui na guia inserir, ok? Vem aqui em formas, escolhe o modelo que a gente quer, ok? Normalmente eu vou escolher esse daqui, um retângulo fechado, ok? Fazemos aqui a seleção do... Ele pode ficar tanto aqui como aqui em cima, ok? Aí depende do gosto de cada um, tá? Como a gente vai fazer um trabalho de colocar cartões,
Eu vou utilizar a barra de cima, eu vou botar ele aqui do lado, ok? Vamos aqui na guia formatar forma, estilo, mudar de cor. Normalmente eu gosto dessa cor azul mais forte, tá? E aqui o que que a gente pode fazer? A gente pode inserir um logo da empresa, pode inserir botões, que serão é, características que nós iremos aprender nos vídeos posteriores, tá? Hoje eu vou fazer o quê? A inserção de uma logotipo. Então, por exemplo, eu venho aqui na guia inserir, vemos aqui em imagem, tá? Já está aqui selecionado aqui no campo, a logo. Ele vem sempre nesse formato, a gente dá uma diminuídazinha, ok? Encaixou, está lá formatado. A tela de fundo, o que a gente pode fazer? Vem aqui no pincel, tela de fundo, veja que está branco. A gente pode escolher uma cor, tá? Por exemplo, vamos escolher essa cor aqui. E, Guedes, não apareceu nada. Eu escolhi a cor e está aqui branco. Vocês têm que prestar sempre atenção nesse item aqui, transparência. Se tiver 100%, ele vai estar 100% sem cor. Então o que que a gente faz? A gente vem para cá, gostaram, né? A gente vem para cá, de novo, tela de fundo, tá? E a gente tem a opção de mais cores. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero colocar um azul mais clarinho. A gente pode abrir essa paleta aqui. No Excel a gente tem a opção de gradiente, tá? Vou deixar dessa forma aqui, ok? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos inserir cartões, tá? Como é que a gente faz isso? Aqui nas visualizações, no criar visual, a gente tem cartão e tem esse cartão com esse raiozinho aqui, cartão novo. Por isso que eu digo que é importante, pessoal, vocês terem sempre a versão mais atual do produto, tá? Porque pode ser que na versão que vocês estejam usando seja uma versão antiga, não tenha essa função aqui de cartão novo. Então vou criar aqui o cartão, só que eu vou colocar ele lá em cima, tá? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos inserir as medidas que nós colocamos, tá? Só que eu vou inserir apenas 6 medidas. Quais serão elas? O valor de vendas, já vai aparecer ali, tá? O valor de vendas bronze, o valor de vendas prata, o valor de vendas ouro, o valor da inadimplência e o ticket médio. Tá vendo? Então a gente escolheu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa, mas não está aparecendo aqui. Veja só, a gente tem que usar a barra de rolagem para olhar. Como é que a gente corrige isso? Muito fácil. A gente vem aqui na parte de formatar visual, tá? Layout de vários cartões. O estilo está em blocos, tá ok. Tá na disposição horizontal, perfeito, tá? Só que nós não criamos 6 colunas. O que é que eu venho aqui? 5, 6. Apareceu as 6 colunas. Ah, mas não está formatado. Calma, a gente vai formatar lá. Esse 8 aqui é o espaço entre eles. É um espaço ideal. Pode deixar 8. Pode até diminuir um pouquinho. Mas se a gente diminuir um pouquinho, não vai dar para fazer a formatação que a gente quer. Então vamos deixar em 8 mesmo. Tá?
Então, dando continuidade, o que que a gente faz agora? A gente vai habilitar, vai fazer a formatação desses dados aqui, ok? Está selecionado, layout, preenchimento, borda, tela de fundo, cartões. Eu posso escolher quais deles serão formatados. Posso escolher que sejam todos, como posso escolher que a formatação seja aplicada apenas para vendas ou para qualquer uma das medidas que foram criadas. Eu vou deixar para todos, que eu vou aplicar em todos, ok? A fórmula. Eu vou colocar retângulo arredondado, tá? Não vou criar retângulo arredondado agora aqui não. Vamos deixar para fazer depois. Personalizar estilo. Por quê? Está em retângulo arredondado. Eu vou colocar arredondamento apenas no canto superior direito. Veja bem, colocar um valor de 8. No canto superior direito e no canto inferior direito, 8. Ok? Vou colocar uma barra de destaque. Essa barra de destaque eu quero ela à direita. Tá também na cor da coisa que nós fizemos, ok? Com largura de 5. Veja como é que já muda sensivelmente o formato. O texto explicativo, mesma coisa, a gente pode colocar para todos, ou para um, ou para outro. Então, o valor, a fonte está em 45. Vamos colocar aqui, eu gosto de trabalhar com essa fonte, Segoio I, tá? O valor eu vou colocar, para que caiba tudo, eu vou colocar 25, que eu acho que dá. 25 deu, né? Ok. Colocar 20. Perfeito. Vou colocar em negrito. Vou colocar também na cor azul. O label é justamente esse cabeçalhozinho aqui que a gente tem, tá? Está escrito valor de venda bronze, valor de prata. Eu vou deixar também em 12, vou colocar em negrito, só que eu vou colocar também na cor azul. Tá? Então a gente criou aqui o nosso cartão. Perfeito? Está montado. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar dois gráficos, tá? A gente já está com 20, 25 minutos, 15, 20 com 5, 25 minutos de aula. Já é muita coisa. Então vamos criar dois gráficos para finalizar, tá? Só que nós vamos criar dois gráficos da seguinte forma. Um para fazer o total de vendas por vendedor e o outro para medir o percentual de inadimplência desse vendedor, tá? Dos clientes desse vendedor. Então, como é que a gente faz? Cria fora em qualquer área do gráfico. Vamos criar um gráfico de barras, tá? Ele vai tomar uma proporção grande aqui na tela.
E eu quero um gráfico na cor azul e quero outro gráfico na cor amarela, tá? Então eu vou criar aqui outro gráfico. Vamos colocar no mesmo tamanho porque eu quero fazer uma correspondência entre o nome dos vendedores, ok? Então veja que eles estão certinho, tá? Então aqui nesse primeiro, a gente vai trazer o campo que é, vamos aqui na tabela vendedor, trazer vendedor, tá? E eu falei que é o valor total de vendas. Vamos em medidas, valor total de vendas. Veja que já apareceu. Só que, assim como no Excel, eu não gosto de trabalhar com gráfico sujo. O que eu chamo de gráfico sujo? Esses valores de título, de número, eu gosto de deixar apenas a informação, o título e formatar o gráfico, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer logo o outro e a gente copia faz a formatação tanto para um quanto para outro. Eu falei que o outro seria o quê? O percentual de inadimplência. Seria o vendedor e o percentual de inadimplência. Veja aqui que está no eixo do Y, vendedor, eixo do Y, vendedor, e aqui o percentual no eixo do X de inadimplência, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui agora? Como é que a gente limpa esse gráfico aqui? Primeiramente, eixo do Y, os valores. A gente pode aumentar um pouquinho aqui, pode colocar 10, tá? Da fonte já está Segoy. Vamos deixar, eu gosto sempre, como vocês já perceberam, eu gosto da cor azul escura, tá? Vamos tirar o título. Veja que sumiu o título vendedor, ok? No eixo do X, mesma coisa, vou tirar os valores e vou tirar o título. Por que que eu vou tirar os valores? Porque eu vou usar isso aqui, ó, rótulo de dados, tá? Então vou colocar o rótulo de dados. Veja que a gente tem a série, eu vou colocar para todos eles, tá? E as opções de valor, vou aumentar aqui um pouquinho, vou colocar 11, ok? Vou colocar em negrito, vou colocar na fonte branca, só que, o que que eu vou fazer? Casas decimais, vou deixar duas casas decimais, vou tirar a unidade, não entendi por que que o valor ficou só no... Colocar na extremidade interna, ok? Então a gente tem aqui a informação. Aí nós vamos agora aqui em título. Opa, perdão. Título não é esse que eu quero usar. Vamos aqui na guia geral. Vamos em título. Está como valor de vendas por vendedor. Então vamos colocar, vamos tirar esse hífen aqui. Valor total de vendas por vendedor. Vamos modificar a fonte
colocar uma Segoy. Vou colocar um tamanho 15, tamanho 16 aqui. Vou colocar em negrito. Vou colocar a fonte em branco, porque o preenchimento eu vou colocar na cor azul. Ok? E os efeitos, como tela de fundo, por exemplo, eu vou colocar um cinzazinho e vou colocar a transparência dele 47. Ok? Só que eu falei que um ia ser azul, o outro ia ser amarelo. O que que eu posso fazer aqui agora? Ah, vamos trabalhar a fronteira visual. O que que é a fronteira visual? É a borda do gráfico. Também vou colocar na cor azul. Ok? Vamos colocar aqui 8. Lembra lá dos cantos arredondados? Com largura de 5. Veja que ele ficou formatado dessa forma. Tá? E outra. Eu quero formatar ele por classificar o eixo por vendedor, ordem alfabética, em ordem crescente. Então, ou seja, todos os vendedores estão aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui para baixo. Não. Perfeito. Vamos pegar esse aqui também. Aí o que que eu faço? Eu dou um Ctrl, eu venho aqui na página inicial, venho no pincel de formatação e aplico aqui. Ou melhor, aplico aqui. Tá? E aí o que que eu faço? Venho de novo aqui nas opções, classificar eixo por vendedor, classificar por ordem crescente. Então, comparando o Alexandre Guedes com Alexandre Guedes, Ana Castro, Carlos Mendes, Lúcia Silva, Paulo Souza. Só que eu falei o quê? Que a barra queria a barra amarela. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui na parte de visual, barras, categoria de todos, selecionamos aqui a barra. Então, com isso, gente, a gente fez o quê? 30 minutos de aula, tá? Então, já deu para vocês terem uma noção diferente de como fica a formatação visual, como que a gente pode trabalhar os recursos do software de acordo com a intenção, de acordo com o desejo que seja colocado pela gerência, pelo departamento de vocês, ok? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje e na próxima aula a gente dá continuidade ao trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Ah, um detalhe muito importante, muito importante. Caso vocês tenham achado que acrescentou, que agregou conhecimento, que ajudou a consolidar ainda mais os conhecimentos de vocês, que vai ser útil no dia a dia, não deixe de dar um like, não. Ajuda pra caramba nossa performance, nossa observação no canal por parte do YouTube, entendeu? Então é muito bom a gente poder contar com o like de vocês e, acima de tudo, comentário, até para saber. Pô, Guedes, faz um projeto focando em mapa coroplético, já está na minha lista de atividades para fazer gráficos interativos, enfim. Deixe um comentário que vocês acharem pertinente ao trabalho, tá ok? Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Foi um prazer, espero vê-los no próximo vídeo.